É óbvio que eles estão tentando isso. Não está dando muito certo, porque, graças a Deus, né, e aos eleitores, temos parlamentares corajosos no parlamento. Olha essa, gente. OAB julga Ives Gandra por suposta incitação golpista. O jurista de 89 anos, Ives Gandra Martins, foi alvo de uma representação após a Polícia Federal revelar que o celular do coronel Mauro Cid continha arquivos com declarações de Gandra sobre possibilidades constitucionais de ação militar. Rodrigo Constantino, começar contigo aqui nos dias dessa abertura agora de investigação na OAB. É a cara da ordem dos advogados bolivarianos, né? Do Brasil, não, bolivarianos. A turma que pede para advogado dar menos entrevista, mas não reclama do excesso de entrevista de ministro do Supremo ou da turma do Prerrogativas, que faz evento para Janja, né? É tudo ridículo. Nós temos advogados aí na bancada. O Dácio também é advogado ou não? Porque já temos a Fabi, o Salles, o Dácio não é. Então, já tem 2 advogados aqui na bancada, né? Mas o Ives Gandra Martins é uma pessoa que merece todo o nosso respeito. Eu conheço ele pessoalmente, ele é uma pessoa doce, uma bagagem cultural, que defende os valores corretos, que estava na promulgação da Constituição Cidadã, segundo Ulisses Guimarães, ou Besterol, segundo Roberto Campos, eu fecho com Campos nessa, mas é a que temos, né? E discutir a interpretação de um artigo da Constituição não pode ser golpe. Ele tem direito à opinião dele do que os constituintes queriam dizer com o artigo 142. Debater o artigo 142, você está debatendo dentro da Constituição, dentro das 4 linhas. Não faz nenhum sentido você chamar isso de golpismo. E a OAB perder tempo com um negócio desse para tentar intimidar um senhor de 80 e poucos anos como o doutor Ives Gandra, que na verdade não é para ele, né? É o efeito espiral de silêncio, para falar, olha bem o que acontece com quem ousa ir por esse caminho. Fizeram isso com empresários bolsonaristas, não existe no Brasil empresário petista, nem que o cara dê 1 milhão para o PT, ele não é empresário petista, a imprensa não chama assim. Fizeram isso com jornalistas bolsonaristas, né? A Miriam Leitão é a funcionária do mês, todo mês do PT, mas ela não é blogueira petista, ela é só jornalista, né? Então é uma coisa ridícula que eles vão fazendo para intimidar, para calar, para dar recado. É disso que se trata, né? Deixem o doutor Ives Gandra em paz, seus abutres. Fala, Fabi. Vou fazer um chororô aqui em relação à OAB, né? Porque, de verdade, a OAB de São Paulo ainda fez essa palhaçada de dizer que advogado não pode conceder entrevista em, sei lá, programa jornalístico, não dá nem para entender, sabe? Porque é um absurdo. Primeiro que somos pessoas diferenciadas, né? Hoje o advogado é obrigado a dar opinião, porque por conta do judiciário que acaba entrando nas outras demandas, né? Então, eu acho que antes de pedir isso para nós, advogados, deveriam pedir para os juízes ficarem na deles, né? Dentro dos autos, não fora dos autos. Em relação ao Ives Gandra, eu até peguei aqui para ver se eu achava a defesa dele, né? Porque a defesa dele deveria ser: eu sou o Ives Gandra, acabou, beijo, me liga, tchau. Né? Mas não, ele é um homem sério, muito mais paciente do que eu, e a gente tem que aprender com isso. Os principais pontos aí da defesa dele é que ele afirma que as opiniões dele, tudo que ele argumentou, é uma interpretação do artigo 142 de ordem democrática e não para a base de uma ruptura institucional, né? Exatamente o contrário do que estavam falando. Ele acha que o 142 dá base para ter um poder moderador. Você pode discordar ou concordar com ele academicamente. Agora, o que não dá é para jogar um homem como ele, né, nesse hall aí de pessoas que estão sendo chamadas de golpista. Golpista é tua mãe que está falando isso, tá? Agora sim, obrigada e de nada. Ô, Darcio, e a ação é contra o doutor Ives, mas isso acaba tendo um reflexo para toda a advocacia, para todo operador do direito, né? Quem tenha, por exemplo, uma interpretação semelhante a desse artigo da Constituição a que expôs o doutor Ives, vai pensar 2 vezes antes de tornar isso público, com medo das consequências, né? Então acaba uma decisão como essa, o alvo é individual, é só o doutor Ives, e já é grave por isso, mas acaba tendo um condão de silenciar toda uma categoria, toda e qualquer pessoa, né? Exatamente. É a morte do direito, né? O que a gente está percebendo no Brasil. Isso, eu acho que foi o Constantino que falou que o Ives não é o principal alvo. Não, o alvo é o direito, é a advocacia. É a segunda vez essa semana que a OAB de São Paulo sinaliza eu vou dizer, eu não queria qualificar, mas eu vou ter que dizer.
Na verdade, são atestados, desculpa, de analfabetismo. O que a OAB de São Paulo tem feito. Lamentavelmente, eu tenho que dizer, eu não sei quem são os membros da OAB de São Paulo, não sei como é que foi formada essa chapa, talvez o Salles, que é de São Paulo, conheça, mas é um atestado atrás do outro de incompetência, de incapacidade, porque, assim, eles estão relativizando, na primeira medida de censura aos advogados, o artigo 5º e o artigo 220 da Constituição, assim, ao mesmo tempo, assassinato em praça pública dos artigos e dane-se, né? Então, agora, o advogado ele não pode dar entrevistas, assim, aí você tem ali ainda uma subjetividade que ninguém sabe exatamente quanto de entrevistas você pode dar, né? Fica ali uma coisa meio, né, suspensa. E agora, no caso do Ives Gandra, que quando você observa, por exemplo, que a gente não sabe nem se é verdade, né? A gente não conhece, isso é uma informação que a Polícia Federal está trazendo. Pode ser igual a história do CVC, a camisa, na verdade, a fotografia do dia 8 que era falsa, tinha um negócio na camisa. Pode ser a história igual do Felipe Martins, que não foi para os Estados Unidos. E essa história da mensagem, do parecer do Ives Gandra, também pode não ser uma coisa muito, né? A gente não sabe, mas está aqui. Possibilidades constitucionais de uma intervenção militar. Se a possibilidade é constitucional, o assunto está encerrado, OAB de São Paulo. O assunto está encerrado, não há o que discutir. Porque golpe, é só pesquisar em qualquer dicionário político, pelo amor de Deus, golpe é a destituição de um governo legítimo, sob o ponto de vista constitucional. Qualquer parecer lastreado na Constituição, ele não pode ser considerado ilegal. Portanto, esse atestado de analfabetismo é algo que nos assusta. Eu fico pensando, se esses são operadores do direito que representam a advocacia, aonde foi parar a advocacia? Enfim, eu lamento muito que a gente esteja vivendo esse momento. E vou esperar aqui o comentário do amigo Salles, que além de ser advogado, um bom jurista, né, deve saber ali, conhecer um pouco melhor esse ambiente da OAB de São Paulo. Assista também o Bradock Show ao vivo. Sua análise, Salles, sobre esse caso Ives Gandra que discutimos aqui. Bom, primeiro eu vou dizer o seguinte, eu sou amigo do Ives e sou amigo dos filhos do Ives também, da Ângela, do Rogério, do próprio Ives Filho, que é ministro do Tribunal Superior do Trabalho, enfim. É uma família ótima, ele próprio é um exemplo de jurista, de ser humano, de pai de família, quer dizer, um cara impecável. Você criar um constrangimento para um jurista do gabarito do Ives Gandra, a essa altura da vida, depois de tantos serviços prestados ao Brasil, uma pessoa que é incapaz de um ato de maledicência, um ato de deslealdade, com quem quer que seja. Então, um advogado fazer isso contra o Ives Gandra só tem duas hipóteses. Ou é um filho da puta, né? não tem outra hipótese, ou não é advogado, porque nenhum advogado do Brasil é dado o direito de não saber quem é o Ives Gandra. Então, essa hipótese não, vai ver que a pessoa não sabe, que o Ives... Não, ela sabe. A pessoa Salles está muito radical. Eu sou radical. Como eu sou um super intergaláctico radical. O Ives é um cara muito correto, muito ético, muito bom. Então, um advogado que é deste meio, portanto, conhece o Ives Gandra, todo mundo conhece, ninguém pode alegar que desconhece. Fazer isso contra ele só pode ser por filha da putice mesmo, não tem outra explicação. E isso só nos faz ter vergonha, realmente, da entidade que eu sou obrigado, eu e a Fafá aqui, somos obrigados a pagar. Porque você é obrigado a pagar, né? Eu, por mim, não pagava. Saía fora e ia advogar sem o OAB mesmo. Mas você é obrigado a pagar. Nesse regime assim, meio getulista, que você é obrigado a fazer parte de um sindicato, você tem que pagar esse troço aí. É só para dar um dado que nós tivemos agora a eleição na OAB e o candidato que ganhou a eleição para a ordem, que acabou de assumir ou vai assumir, eu não sei se ele já assumiu, essa informação não tenho, a Fabiana talvez tenha, é sobrinho do Valdemar da Costa Neto, que é o Leonardo Sica. Então, eu acho que tem um caminho aí para tentar botar ordem no coreto pelos deputados do PL, que é falar com o tio para conversar com o sobrinho, né? Porque, de fato, não tem cabimento esse tipo de atitude. Então, pelo menos que sirva para isso, tal da relação de parentesco, para botar um freio nessas barbaridades com o coitado do Ives Gandra, que tem 90 anos de idade.
Bom, deixa eu avançar um pouquinho aqui na nossa pauta para a gente falar sobre a questão da imunidade parlamentar, da ofensiva contra os deputados Marcel Van Hatten, Cabo Gilberto. Ontem na Câmara tivemos aquela fala dura, né, do deputado Marcel Van Hatten, e aí já veio a resposta do diretor-geral da Polícia Federal. Andrei Rodrigues rebateu, nesta quarta-feira, as críticas do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, sobre indiciamento de parlamentares. Segundo ele, segundo o chefe da PF, o descontentamento do Congresso não terá efeito na atuação da Polícia Federal. Ele diz o seguinte: não há nada que vá afastar a PF do seu eixo de atuação. Nossa garantia não é a opinião de quem quer que seja, é a lei, disse ele durante um café da manhã com jornalistas promovido na sede da PF em Brasília. E aí nós temos o vídeo aqui, né, Cláudio, da fala do ministro Lewandowski, o chefe, né, da Polícia Federal, o chefe do próprio Andrei Rodrigues, na hierarquia do Ministério da Justiça, ministro Ricardo Lewandowski, que foi ontem à Câmara dos Deputados e participou de uma audiência. Vamos ver. Eu sou um defensor da mais absoluta liberdade de expressão dos parlamentares. Ao longo dos meus 17 anos no Supremo Tribunal Federal, sempre defendi isso intransigentemente. Mas eu vi uma guinada ligeira na jurisprudência, interpretando o artigo 53 da Carta Magna, dizendo que a imunidade material e processual dos parlamentares não inclui os crimes contra a honra, calúnia, injúria e defamação. E o Supremo interpretou isso dessa maneira, até eu participei desta votação, neste sentido, até em proteção da própria atividade parlamentar. Eu disse lá no Senado que parlamento vem de parlare, do latim, vem de conversar civilizadamente. Se os parlamentares começarem a se ofender mutuamente, né, cometerem crimes contra a honra, agredirem os seus colegas, então isso não está coberto pela imunidade. Então, eventuais ações nesses inquéritos, nesse sentido... Qual é essa jurisprudência que eu nunca vi? Não, gente, vamos dá para interromper o ministro. Eu estou afirmando. Vossa Excelência, faça uma pesquisa, por gentileza. Vamos lá, eu estou afirmando como ministro. Não, cabeça não. Não, tudo bem. Estou respeitando Vossa Excelência, também exijo respeito. Vamos lá, bem? ministro. Bom, não, eu estou respeitando, estou informando Vossas Excelências, como ex-integrante da Suprema Corte, qual é a posição da jurisprudência. Obviamente, é claro que a jurisprudência poderá evoluir, mas os inquéritos que estão sendo levados na Polícia Federal, que tem por objeto um crime dessa natureza, em tese não estão cobertos pela imunidade parlamentar. Essa é a posição do Supremo. Vamos ver agora a manifestação do deputado Van Hatten. Oi, pessoal. Estou aqui com o deputado Marcel. Então, teve um show na comissão lá com o ministro Lewandowski, né? Falou o seguinte, desafiou lá o diretor da polícia, me prende agora, se eu estou cometendo crime. Incoerência, prende agora e flagrante. Com a lei, com óbvio, a não prendeu. E como ele disse, covardia só age na sombra. São processos clandestinos, né? Que inclusive os dois aqui são injustiçados já há muito mais tempo do que eu. E eu sinto também que acabei lavando a alma de todas essas pessoas no Brasil, sejam deputados ou não deputados, tentando cidadãos sofrendo com esses processos clandestinos e secretos. Eles agem nas sombras, mas aqui na frente, nas luzes, eles não têm coragem, porque isso se chama covardia. E a escuridão, Marcelo, ela só existe enquanto não há coragem que se jogue luz em cima. E agora isso está acabando, porque a população também acordou. Então eu agradeço a vocês pela inspiração. Vocês me dão todos os dias, vocês estão lutando há tanto tempo contra essa tirania e a gente está junto, Bia. É isso, parabéns, cara. Bom, vou ter que voltar aqui com os advogados da bancada sobre essa reinterpretação do Instituto da Imunidade Parlamentar. Começar contigo, Fabi, que nos disse? Bom, eu costumava chamar o Lewandowski de Levantrevas. Vou voltar para o apelido, porque ele mentiu descaradamente. Né? A jurisprudência que ele citou realmente existe, mas considera, de repente, a ofensa, mas fora do parlamento. Agora, dentro, se ele quiser, mas tocar o terror, literalmente ele pode, né? O parlamentar. Então, ele está mentindo. Eu queria mesmo que ele apontasse agora essa jurisprudência, porque jurisprudência é algo que aconteceu no passado, ele vai ter que dar seus pulos aí para poder inventar uma sandice dessa. E queria fazer uma explicação que até fiz no meu Twitter, ou no X, que acho interessante, que na Constituição de 1969, ou seja, a Constituição que para esses caras aí era a Constituição bandida, onde tinha um regime autoritário, militarista, blá, 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 considerava exatamente isso, que a imunidade parlamentar, ela ia até a ofensa à honra. E aí a gente lembra também de outros casos que têm a ver com honra, né? Ontem alguém no chat falou o caso do Doca, né? Um caso antigo lá que ele matou a mulher pela defesa da honra.
Então, esse pessoal está muito atrasado, porque quando veio a Constituinte, que acabou fazendo a Constituição de 1988, deixou claríssimo lá no artigo 53, que é quaisquer, essa palavrinha quaisquer, vem por conta disso, para sanar, para interromper a história de que parlamentar não poderia falar porque está ofendendo a honra de alguém. Em países mais evoluídos, nem se considera crime contra a honra. Nos Estados Unidos, por exemplo, não tem crime contra a honra. Você xinga quem você xingar, né? E as pessoas respondem da forma que tem que responder. Agora, se for uma ameaça, né, uma apologia de um crime mais sério, o problema é que eles estão ainda jogando tudo isso para um outro tipo de ralo. Quando não se consegue colocar em crimes contra a honra, que é crime pequeno, que não dá nada, né, na verdade não dá nada, só está dando agora, eles acabam jogando lá nos atos antidemocráticos. Por quê? Porque a interpretação é aquele, né, o senhor do Brasil que deu, e tudo cabe ali. Porque quando a norma é aberta, a interpretação serve para eu pegar os inimigos, que é o direito penal dos inimigos, aí vale tudo. Então é por isso que o Lewandowski está tão folgado, e por isso que o Marcel falou, é o mínimo, né? Só que deveria ali todos os outros se levantar e obrigar primeiro o Lewandowski a apontar essa jurisprudência, dar um número, e depois outra, todos se retirarem ou alguma coisa um pouco mais forte, né? Porque não é só o Marcel que está passando por isso, todos os brasileiros estão, né? Então, é disso que a gente precisa, dessa exposição. É muito mais do que lavar a alma, né? É lavar a cara dessa gente que não está nem aí com o Brasil. Vou contigo então, Darcio. O que me surpreende é a ausência de meia-culpa. É o fato de que o diretor-geral da Polícia Federal ele é incapaz de admitir que a Polícia Federal pode cometer falhas. Então eu aponto algumas. O Carlos Vitor Carvalho, assessor de Carlos Jordi, não esteve no dia 8 de janeiro em Brasília e foi preso por esse motivo, por conta de uma foto que estava adulterada. Segundo a Polícia Federal, a culpa foi do próprio Carlos, que ele mesmo adulterou a foto. Bem, se a foto era adulterada, a Polícia Federal deveria saber disso, deveria ter perito para isso. E não pode simplesmente prender uma pessoa por conta de uma fotografia postada em rede social. Lamentável, um erro ou não. Não pode dizer que foi um erro. Ramagem, deputado federal, teve a sua casa invadida, sua família aviltada. Por quê? Porque encontraram uma mensagem de uma assessora do vereador Carlos Bolsonaro para ele. Essa mensagem foi enviada quando ele já era deputado e não era mais o diretor da ABIN. Como ele pode ter feito uma ABIN paralela depois de ter sido eleito deputado no passado? Bem, só se ele fosse o dono do DeLorean, né? Não tem como ele ter sido recebido uma mensagem depois. Portanto, uma ação também equivocada. Mas tem mais. Felipe Martins, preso por ter supostamente deixado o país. E o relatório da Polícia Federal estava errado, ele não deixou o país. Portanto, a Polícia Federal deveria ter pedido desculpas. Não fez. E mais ainda, Sérgio Tavares, detido ao entrar no Brasil, prestando depoimento, e depois a Polícia Federal deu uma desculpa de que fez isso porque ele estava vindo a trabalho. E existem aforamentos internacionais que garantem a entrada de jornalistas. Portanto, a Polícia Federal falhou na detenção e falhou depois nas desculpas utilizadas. Quer dizer, então, que agora o diretor-geral da Polícia Federal vai enfrentar o presidente da Câmara para poder dizer que ele não pode sofrer qualquer tipo de crítica e que os deputados continuarão sendo perseguidos porque esse é o trabalho da polícia? Desculpa, a polícia comete erros e já passou da hora do diretor-geral da Polícia Federal, no mínimo, dizer que vai procurar corrigir esses erros. Essa responsabilidade é de todos, é do Lula, é do Lewandowski, mas é dele também. E já passou da hora dos parlamentares procurarem os senadores, dos parlamentares da Câmara procurarem os senadores e encontrarem uma solução jurídica para isso. Afinal de contas, o diretor-geral da Polícia Federal não pode nem ser convocado. E eu acho que já passou da hora dessa legislação mudar. Porque se continuar do jeito que está, é melhor chamar de NKVD, ou de KGB, ou de Stasi, ou de qualquer outra coisa. Porque essa polícia aí já não é mais polícia de Estado, Vitor Brau. Rodrigo Constantino, agora sim, queria te ouvir sobre essa reinterpretação do ministro Lewandowski, que ele diz que imunidade parlamentar não abriga crimes contra a honra.
É óbvio que eles estão dando um jeitinho, né, para justificar a perseguição política e o uso da Polícia Federal como instrumento desse sistema corrompido, né? Vamos lembrar que o Ramagem não pôde virar diretor-geral da Polícia Federal porque era próximo do Bolsonaro. E agora está o Andrei aí mentindo, né, dizendo que segue só a lei e não opiniões políticas. É mentira. Inclusive, ele se negou a prestar esclarecimentos para a Folha de São Paulo, na coletiva de imprensa, porque a Folha andou fazendo uma análise aí que ele não gostou, né, do relatório que a PF, nessa ala Gestapo, produziu em relação ao golpe. Vamos lá. O que o Lewandowski está dizendo, em essência, é aquilo que o André Marcília resumiu bem. Segundo essa nova por aí, a imunidade parlamentar ela só existe para quando não se precisa dela. E ele ainda confunde parlar com falar civilizadamente. Eu estou cansado de ouvir dessa turma, Lewandowski, amigo de Lula, ministro do Lula, Barroso, que achava Cesare Battisti inocente e João de Deus alguém com poder transcendente, falar em civilizar as pessoas ou recivilizar. Não, Lewandowski, parlar não tem a ver com falar de forma civilizada. Tem a ver com a liberdade de falar. E doa a quem doer. E se sentir ofendido, tem os mecanismos previstos na lei para isso. Não a Polícia Federal indiciar um deputado com imunidade que chamou de bandido um policial federal na tribuna. É óbvio que é uma forma de retaliação. É óbvio que é uma forma de intimidação. E o deputado Marcel Van Hatten fez o certo, né? Desafiou. Que parte esses ministros não entenderam do quaisquer opiniões? Que parte eles não entenderam do invioláveis? Né? Eles querem criar justamente o medo, a espiral de silêncio. Olha, se você falar alguma coisa sobre certas pessoas, amanhã você pode ser indiciado pela Polícia Federal. É óbvio que eles estão tentando isso. Não está dando muito certo, porque, graças a Deus, né, e aos eleitores, temos parlamentares corajosos no parlamento. Para nos assistir hoje, ao vivo, às 20 horas, clique na playlist.